Beleza, Leandrão. Então, nós temos arroz integral, nós temos macarrão integral, nós temos aveia, nós temos frutas. Tanto em frutas não tem frutose que derrete o fígado? Não. Isso é tudo errado. Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema quando você tiver uma dúvida. Leandro Twin, frutose ou frutas na dieta, você vai encontrar um vídeo aqui. Tô comendo peito de frango, tudo certinho. Que beleza, tô comendo saudável. Esse é o passo 10 do vídeo de como emagrecer saudável, não é? Isso, esse mesmo, pessoal. Só que nós temos mais 9 que se você só... eu como tudo integral, eu tomo leite desnatado, vai dar tudo errado. Como vai dar tudo errado, Leandrão? Não tem que fazer isso? Tem. Mas se você não fizer o restante, também não vai dar certo. Então, fica comigo, se inscreva aqui no canal, clica no gostei, porque sim, você tem que comer saudável. Mas você comer saudável quer dizer que qualitativamente você come bem. Só que temos outras variáveis no processo de emagrecimento. Número 9, tá? Que eu sempre friso para os meus alunos. Déficit energético. Você comer saudável, legal, mas e a quantidade? Porque você já viu um fisiculturista quando ele quer ganhar peso? O que ele usa? Come fruta, ele come arroz integral, ele come peito de frango. Isso, o que você está comendo? Não é isso. Para emagrecer é o que então? Não é isso também. Só que você tem que ter um déficit calórico, ou seja, você gasta quantas calorias no seu dia? Eu gasto 3.000 calorias. Então você tem que comer 2.500. Tanto eu não posso comer 1.500 para emagrecer muito mais rápido? Então, só que o seu metabolismo vem acompanhando, tá, a sua ingestão. Então se você está com 3.000 e reduz para 1.500, ele vai tender a ir para 1.500, porque ele não quer que você morra. Nesse momento você está indo a favor da morte. Claro, você está tirando o seu estoque. Se continuar assim, o seu estoque é limitado, você falece. Então, o que o corpo faz? Não vamos deixar esse louco se matar. Nós vamos pegar e vamos reduzir esse consumo energético diário. Por isso que o déficit calórico do emagrecimento saudável, pessoal, ele tem que ser aos pouquinhos. Coloquei 1.500, o metabolismo Júpiter vem para cá, beleza? E você vem sempre reduzindo a sua ingestão. Começa com 2.500, cai para 2.300, cai para 2. E às vezes, com 1.800 você já finalizou o teu cut. Beleza, finalizou o emagrecimento comendo bastante caloria. Agora, se você já joga 1.000 de cara, quando estagnar você tem que jogar 500. Aí você vai comer 500 calorias por dia? Não, eu consigo, sou fervoroso. Beleza, você pode ser fervoroso, só que o seu corpo não é. Ele vai desenvolver mecanismos de compulsão alimentar, com certeza. E o nosso número 8 da lista é o quê? Contagem dos macronutrientes. Tenho que comer saudável, tenho que fazer déficit calórico. Vou fazer a contagem, então, dos meus macros. Para um processo de emagrecimento, você vai trabalhar com mais ou menos 1,6 a 2 gramas quilo de proteína. Ou seja, você pesa 100 quilos, você vai consumir mais ou menos ali 160 a 200 gramas de proteína. De carboidrato, mais ou menos ali uns 2 gramas quilo. Então, 100 quilos, 200 gramas de carboidrato. De gordura, mais ou menos meio grama quilo a 0,8 grama quilo. Ou seja, de 50 a 80 gramas de gordura para um indivíduo de 100 quilos. Você vai ter um processo de emagrecimento constante e saudável. Leandro Twin, você pode falar um pouquinho mais dessa contagem dos macros, que parece um negócio meio complicado. 200 gramas de carbo é 200 gramas de arroz, por exemplo? Não, 200 gramas de arroz vai ter 50 e poucos gramas de carboidrato. Lembra de procurar um vídeo meu, tá? Leandro Twin, mais macros para cut, aí você vai encontrar tudo. Número 7. Ingestão de fibras. Contou proteína, carboidrato e gordura? Show de bola. Você já está 90% do caminho andado. Só que a quantidade de fibras, pessoal, é muito legal. Porque quando você reduz a quantidade de comida, você automaticamente diminui a quantidade de evacuações, qualidade evacuativa, intimidade com a porcelana fica um pouquinho mais desgastada. Então, se você coloca fibras na sua dieta, você vai melhorar o seu trânsito intestinal. Fibra também vai ajudar na manutenção da glicemia. Você vai comer e vai mandar fibra junto, o seu açúcar fica mais estável. Isso é bom para a sensibilidade à insulina. Se a sua for boa, você vai responder mais no processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular. Muito bom. Vai te dar mais saciedade. Beleza. Então, fiz o meu almoço, Leandrão, 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Mas eu estava acostumado a comer meio quilo. Pedreiro Lifestyle. Beleza. Vou colocar 5 gramas de psyllium. Olha o editor escrevendo aqui para ninguém ficar com dúvida. E aí, com a psyllium, você vai diminuir o seu esvaziamento gástrico, vai demorar mais para ele acontecer, em termos de tempo, e aí isso vai te dar mais saciedade. Mais ou menos 10 gramas para cada 1.000 calorias que você ingere. Podendo ser mais se você não tiver diarreia.
podendo ser menos caso você tenha um quadro diarreico. Número 6, água. Água, sim. Pensa só no seguinte, mandei fibra, legal. E eu posso mandar a fibra da psyllium, do farelo de aveia, ou eu posso comer alface. O que a fibra vai fazer para ela me dar saciedade? Um dos mecanismos. Ela vai puxar água para ela, isso vai gerar um estufamento, vai tampar o fundo do meu estômago, o corpo entende isso, diminui a secreção de grelina e diminui minha fome. Percebeu que eu falei que ela puxa água para ela? E se não tiver água, o que vai acontecer? Não vai puxar. Ah, tudo bem. Só que ela vai para o intestino, lá ela puxa. Quando puxar lá, resseca as fezes, claro, porque desidratou as fezes. E aí você comendo fibra vai ficar mais preso ainda. Então você precisa fazer o quê? Você vai consumir a fibra e beber água junto. E aí ela vai roubar essa água e aí ela vai levar água para as fezes. E aí você hidrata lá. Aí dá boa. Número 5. Faça a sua refeição do lixo. Primeiro, fator psicológico. Se você perder aqui, você perdeu em tudo. Ponto final. Todo mundo sabe disso. A refeição livre ajuda. Por quê? Porque trabalha com um sistema de recompensa. Pô, vou fazer certo e ali eu tenho o direito de fazer isso. E nada do que eu comer ali vai me atrapalhar, porque o resto de toda a dieta tá tudo certinho. Em curto prazo é muito fácil você ter uma disciplina incrível. Tá? Agora, em longo prazo, quando eu falo longo, é 10 anos. De você se manter numa rotina saudável. Aí a gente vai ver a diferença, tá? Por isso que 90% que emagrece volta a engordar. Então, isso deveria ser um aviso para você. A refeição livre não é só isso. A refeição livre faz uma recarga de carboidratos no seu corpo, enchendo o glicogênio, que fica baixo quando você tira o carboidrato. Com mais glicogênio, você treina com mais intensidade. E aí você consegue uma hipertrofia maior e um processo de emagrecimento mais saudável. Novamente, um exemplo de uma aluna minha. Sentou lá e falou, Leandro, eu fiz tudo certo e não emagreci. Pô, começamos a investigar. Mas você seguiu, você pesou, tudo certo, nem fiz dia do lixo. Eu falei, não, pera, mas eu falei para fazer. Não, mas aí eu não quis fazer para ter mais resultado. Pois teve menos. Porque justamente faltou o substrato energético para a perda de gordura. A gordura se queima numa fogueira de carboidratos. Portanto, faça uma refeição livre por semana tranquilo. Número 4. Para se aumentar o déficit energético, aeróbicos. Mas você não precisa exagerar. Porque lembra que eu expliquei do déficit? Que se você jogar ele muito lá para baixo, o corpo vai buscar ele e aí você depois não tem mais estratégias. Então, aeróbico começa de boa. Pô, 2 horinhas na semana. Passou um mês, vamos 3 horinhas na semana? Passou um mês, vamos 4 horinhas na semana? Sempre devagarinho. Você vai diminuindo a comida, como eu expliquei antes, fazendo déficit calórico através da comida e aumentando os exercícios aeróbicos. Leandrão, mas chega no final do 3º mês, eu tenho que fazer 1 hora de aeróbico por dia. Não que você precise, tá? Mas pode ser que aconteça. E eu tô comendo muito pouco, tá muito difícil. Faz o aeróbico em jejum. Baixa intensidade, caminhada acelerada. Para a composição corporal é excelente, guarda a tua energia para o treino de musculação. Nesse sentido é mais interessante. Número 3, musculação e hipertrofia. Se você quer emagrecer saudável, você não vai querer ficar flácido. Você não vai querer ficar sarcopênico, podre, magro. Né? Digo magro de não ter massa muscular mesmo. Então eu já atendi gente, de novo, com 1,70 m, 70 kg, com 30% de gordura. Por quê? Porque não tem massa. Quer dizer que a gordura dela é alta? Não, o percentual é alto. Então ela emagreceu, mas perdendo massa muscular e continua ruim. Ou seja, faça musculação visando hipertrofia muscular. Número 2, muitas pessoas comem por ansiedade. Porém, algumas pessoas não. Só que o que acontece é que a serotonina, ela regula os nossos níveis de saciedade. Então, o 5-HTP, ele é um precursor de serotonina e ele pode ser muito utilizado no emagrecimento saudável. Para quem não tem nenhum tipo de problema, nenhum transtorno, 100, 200 mg está para lá de excelente, tá? Em alguns casos até 50 mg. E ele vai te ajudar a ficar mais calmo, porque no cut, quando você reduz a quantidade energética, você automaticamente, buscando esse emagrecimento, pode causar alguma irritação. Então, nesse sentido, o 5-HTP ajuda o seu humor, melhora o seu sono, porque quando você vai dormir com menos comida, isso pode se tornar um pouquinho mais difícil de você ter uma qualidade de sono legal e também te ajuda a dar um nível de saciedade mais rápido, o que é excelente. Indo no excelente, o nosso número 1, que são os termogênicos. Pessoal, os termogênicos, eles melhoram um pouquinho a queima de gordura. Tá? Eu vou repetir, um pouquinho a queima de gordura. Você consegue emagrecer sem termogênico? Com certeza. Portanto, se você se entope de termogênico para perder
gordura corporal, é porque está tudo errado de dieta e treino. Então acerta tudo. O termogênico pode ser bem-vindo porque melhora a disposição, faz você gastar mais energia, treinar mais pesado. Verdade. Ele aumenta a sua taxa metabólica basal? Melhora. Ele diminui o seu apetite, os que têm cafeína, por exemplo, ou qualquer outra droga simpático-mimética? Também. Esse alcaloide é fantástico, que é a cafeína. Só que ele por si só não vai fazer a queima de gordura num nível significativo. Ele é uma muleta, tá? Uma muleta. Então você vai te ajudar a caminhar com um pouco mais de qualidade nessa jornada. Então não se entope de termogênico. Se possível, até começa sem, ou com uma dose pequena. Vou mandar ali 100 mg de cafeína, um expressinho. E aí com o tempo você vai aumentando, porque a fome vai aumentando, a energia vai caindo, e aí beleza. Antuim, muito bom. Queria entender mais um pouco sobre esse termogênico. Bom, para quem já clicou, só para quem clicou no gostei e se inscreveu no canal, tem esse vídeo aqui tudo sobre termogênicos. Então agora você já entendeu o processo, você tem que entender o que o termogênico vai fazer no teu organismo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.